Nós vamos hoje, domingo que vem, tanto de manhã quanto à noite, nós vamos ter 3 sermões que vão nos ajudar a relembrar os valores bíblicos a respeito da Páscoa. E semana passada concluímos uma exposição do livro de Tito, período que eu creio e pelos feedbacks que eu tive, foi um tempo abençoador também. Mas nós estaremos hoje e nos próximos 2 sermões, tanto domingo de manhã quanto domingo à noite, falando a respeito da Páscoa, mas não é um tema lidar com a Páscoa, mas eu quero apresentar alguns textos que vão nos direcionar ou nos ensinar para a construção do conceito bíblico sobre a Páscoa. O texto que nós vamos lidar hoje se encontra em Gênesis, capítulo de número 22, versos de 1 a 19. Será projetado, mas sempre convido a você a abrir sua Bíblia e ler na sua Bíblia também, ou acessar no seu celular, Gênesis 22, versos de 1 a 19. Se você já achou o texto, você vai falar assim: espera aí, pastor, esse texto é um texto que tem nada a ver com Páscoa. Na verdade, você vai ver que ele tem muito a ver com Páscoa, ou com valores relacionados ao desenvolvimento da promessa do Cordeiro Pascal, Cordeiro que foi ofertado por Deus em favor de nós. E é importante a gente trabalhar com esse texto, pensando hoje, o tema, ou o título desse sermão, é: quando Deus prova, Ele também provê. E dentro de toda a explicação, de toda a exposição do texto, nós vamos perceber os indícios e as formas como Ele vai nos alimentar a conhecer mais a respeito do Senhor Jesus e reconhecer coisas que o Senhor faz nesse texto, que nos apontam para o momento de entrega do Senhor Jesus por nós, pecadores, por aqueles que creem. Uma das grandes verdades que nós precisamos colocar à tona é que esse texto, ele está falando de uma situação, talvez o ápice, o maior problema que Abraão já nesse texto enfrenta durante sua caminhada, que é o momento de ter que oferecer um filho ao Senhor como sacrifício. Pessoal, se alguém puder pegar um pano, acho que alguém derrubou a água aqui. Se alguém puder pegar um paninho para pôr aqui, por favor. Só para... Já foram lá, já. A gente não ter perigo aqui de alguém escorregar depois. Obrigado. Esse texto ele é muito conhecido exatamente porque é aquele momento onde Abraão vai oferecer seu filho Isaque, a pedido do Senhor Deus, como sacrifício. Um pai iria de fato oferecer o seu filho em holocausto ao Senhor. Esse texto é bastante conhecido por isso, mas eu gostaria que você pudesse, nessa noite, abrir o seu coração e sua mente a reconhecer algo mais e importante a respeito de Cristo que esse texto nos aponta. Palavra do Senhor, você vai acompanhar a leitura comigo aí, por favor. Gênesis 22, de 1 a 19, a palavra diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abrão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho,
e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, porque agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou um carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí, diz-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e lhe disse: Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará a posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, neste momento, colocamos nossa vida e corações diante de Ti, clamando-Te, Deus, que de uma forma muito especial nos alcance, para a glória do Seu nome. Dá-nos sabedoria, dá-nos ouvidos e mentes atentas ao Senhor, à Sua voz. Dá-nos percepção, Pai, para entender o que o Senhor deseja que nós, nessa noite, sejamos realmente ministrados pelo Senhor. Dá-nos ouvidos atentos, corações e mentes sedentas ao Senhor. Pedimos isso, Pai, também clamando por minha vida e pela instrumentalidade minha nesse tempo, para a glória do Seu nome, Pai. Apesar das minhas dificuldades, limitações, pecados, que o Senhor me use, para a glória do Seu nome. É a oração que fazemos, crendo que o Senhor responde. Em nome de Jesus oramos. Amém. A grande ideia desse texto, ela está colocada aqui para nós. Deus prova a fé do seu servo para revelar que Ele é o Deus que provê graciosamente, além do que se sabe ou vê. Muitas vezes nós somos colocados à prova, a gente canta isso, a gente vive isso. Eu costumo dizer, eu lembro muito daquele cântico que se chama Rompendo em Fé, ele começa dizendo: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E talvez esse seja o principal objetivo das provas que são colocadas sobre nossa vida. Antes de entrar na exposição do texto de uma forma clara, é necessário fazer uma distinção a respeito de sermos provados e sermos tentados. Deus não tenta ninguém, de acordo com Tiago, capítulo 1, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Quando nós sofremos tentações dos nossos próprios corações, daquilo que nós temos ambição, ou das nossas próprias cobiças, desejos, inclinações do coração. Mas quando falamos de prova, nós estamos falando de momentos onde Deus, por sua livre e soberana vontade, Ele decide colocar seus filhos em condições ou posições onde eles precisam comprovar e provar a sua fé para si mesmos, mas também para o Senhor. Dessa forma Deus fez com Jó, que era um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal, que não tinha cometido qualquer tipo de pecado contra Deus, e ainda assim Deus permitiu que Satanás pusesse a mão em tudo que Jó tinha, menos na sua vida. Perde filhos, perde bens, rebanhos, poder, saúde, só apenas a sua esposa ao seu lado, flagelos no corpo por todo lado, feridas abertas, coçando-se em caco de telha. Ele ainda diz: nu eu vim, saí do ventre de minha mãe, nu vou para o pó, bendito é o nome do Senhor. Liberdade aqui de relembrar o texto. A prova é uma das formas pelas quais as Escrituras ensinam que nosso caráter e a nossa fé estão sendo esticados, desenvolvidos, trabalhados. Uma das coisas que nós pouco lembramos, talvez, é que Abraão, em Hebreus capítulo 11, é considerado como o pai da fé, e para os judeus também.
um referencial de um homem de fé. Ele é alguém que não tinha qualquer conhecimento de Deus, e um dia Deus revela-se a ele dizendo para ele sair da sua terra, da sua parentela, e ir para onde o Senhor Deus o levaria. Abraão só sabia que Deus não o queria mais ali, mas não sabia para onde o que aconteceria. Se você recebesse um convite como esse, você ficaria feliz? Se eu falar para você hoje, nós vamos comer depois do culto em algum lugar. Calma, é só exemplo. Mas se a gente fizesse isso aqui, você já ficaria assim, onde? Cardápio, você que paga, quem convidou que paga. Alguns já iriam começar a levantar perguntas. Imagina Deus chegar para alguém e falar, sai da sua terra, deixe todos os seus parentes, pegue apenas os seus, a sua família próxima e vá para onde eu vou lhe mostrar. Não onde eu estou mostrando. É aonde eu lhe mostrarei. Prepare-se para sair. E quando você for sair, eu te mostrarei para onde você vai. Topa? Abraão, naquele momento ainda Abrão, um homem com uma fé singular, diferente da nossa. O texto vai começar, e a verdade do texto aqui, a partir do verso de número 1. Depois dessas coisas, que coisas? A história de Abraão começa em Gênesis 12. Se você está com a sua Bíblia aberta, só volta para lá. Eu não vou ler todo o texto, não. Mas é um momento onde, de fato, Deus chama Abrão ainda, para ele deixar a sua terra, sua parentela, e ir para onde o Senhor lhe havia designado, ou lhe designaria ainda. Abrão se levanta e vai, se prepara e faz isso. Mas o versículo 2 do capítulo 12, ele fala o seguinte, Deus falando com Abrão: farei de você uma grande nação, eu o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz uma aliança de que por meio de Abrão, ele levantaria uma bênção, ele traria uma bênção que alcançaria todas as nações. Em outras traduções, a palavra é: benditas serão todas as nações, todos os povos, todas as pessoas do mundo. No capítulo 15 de Gênesis ainda, Abrão, agora, ele vai receber uma explicação ou um aumento dessa aliança com Deus. No 15, a partir do versículo 1, Deus vai de fato falar muitas coisas com ele, e uma das coisas que vai ser prometida é a vinda de um filho. E Abrão é um homem de 75 anos, sua mulher, ela deve ter por volta de 10 anos a menos que ele, uma mulher de 65 anos, que vai ouvir essa promessa de que eles, já velhos, e ela, Sara especialmente, já passaram todos os seus dias de fertilidade e possibilidade natural de ser mãe, se tornaria mãe. E ele, pai. Quando a gente fala dessas coisas que o capítulo 22 fala, uma das coisas que a gente esquece é que entre a promessa e o nascimento de Isaac, há um período de 25 anos. Há um período onde a nossa fé, ela não é apenas semeada pela semente que Deus lança sobre aquilo que Ele diz, mas ela precisa ser cultivada por aqueles que creem no que Deus fala. Muitas vezes nós, com pequenas pausas ou pequenos espaços de tempo que Deus nos dá, nós já duvidamos, inclusive, se de fato Ele existe. Imagine você velho receber uma promessa de que vai ser pai, que vai ser mãe, e essa promessa, para se cumprir, a gravidez de fato acontecer, levar 25 anos. Hebreus 11:1 afirma que fé é a certeza daquilo que se espera, o firme fundamento daquilo que eu creio, a convicção do que eu creio. Nós cremos de fato em Deus? Sim. Esperamos que seja realidade. Mas o fato é que as coisas que envolvem, Deus faz alianças com Abrão, e Abrão não é um homem absolutamente perfeito, e nesse meio tempo dos 25 anos, Sara, sua esposa, oferece uma de suas servas, chamada Agar, para ter relação sexual com Abrão e gerar um filho. E de fato nasce um filho, um homem chamado, um jovem, um garoto, um bebê chamado Ismael,
que não é o filho da promessa, porque ele veio de outras formas. A promessa que Deus fez a Abraão é que ela, a esposa dele, Sara, ficaria grávida. Não que Abraão engravidaria outra mulher para cumprir com as promessas e propósitos de Deus. A realidade é que muitas vezes nós queremos achar atalhos ou meios para ajudar Deus a ser Deus. Essa é uma das loucas pretensões que temos quando estamos sendo colocados à prova ou a nossa fé está sendo colocada em jogo. A realidade é que esse texto, em que Abraão já passou por tantas circunstâncias com a sua família, com a sua vida, seu filho Isaque nasce, a promessa se cumpre, sorriso no rosto, regozijo no coração, barulho de criança em casa. Aqueles que eram estéreis e não podiam ter filhos, hoje são pais na sua velhice. Quando nós vemos um casal com dificuldades de fertilidade, que ainda nos tempos normais, na época normal de gravidez, consegue ter filhos, nós já nos alegramos. Imagina só se um casal de idosos que não teve filhos tivesse a bênção do Senhor, o milagre do Senhor de receber a gravidez durante a sua velhice, e essa gravidez se tornar uma criança saudável, linda, com planos e projetos do Senhor para ele. Isso encheu o coração deles. Eu sou pai, temos muitos pais aqui. Quando nós ficamos sabendo que estamos grávidos, né, porque o casal fica grávido, a mulher está grávida, mas o homem fica grávido. No meu caso, em casa, os desejos eram meus e os vômitos eram da Catiane. Eu continuo tendo desejos até hoje, fora de hora. Não sei porquê. Estou tentando mudar isso. Mas quando nós ouvimos falar de uma gravidez em casa, é algo maravilhoso, regozijo, felicidade. Essa criança cresce, começa a desenvolver-se, a falar, a caminhar, a andar. Muitas coisas ocorrem, muitas visões de futuro, o que vai ser, como será, qual será a profissão, o que fará. Vai me ajudar, talvez ali, Abraão olhando Isaque, lembrando das promessas do Senhor. Deus me disse que eu seria pai de uma grande nação, e o primeiro nasceu. Já tem um. Como é que será a minha posteridade? Como serão meus filhos? De repente, nos deparamos com esse texto. Versos 1 e 2 vão nos mostrar que Deus põe em Abraão a prova de fé. Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova, ele disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Deus continuou, pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. O convite ou a ordem de Abraão é para pegar o seu filho e ali ofereça-o, Isaque, em holocausto. Quando nós falamos de sacrifícios e ofertas ao Senhor, há alguns tipos específicos de ofertas. Há ofertas de grãos, há ofertas de alimentos, há sacrifícios normais, há os holocaustos, que talvez sejam os maiores e os mais difíceis, e eu preciso ser um pouco gráfico, talvez, para descrever o que significa isso. Quando os holocaustos eram feitos, se a gente vê a Bíblia relatando isso no Antigo Testamento, algumas vezes, os holocaustos eram momentos onde os animais eram oferecidos ao Senhor. Então os animais eram degolados, o seu sangue era colocado em um balde, os animais eram colocados sobre um altar, os animais, dependendo da situação ou da festa, eles teriam seus membros até talvez separados, seus corpos seriam separados. O sangue seria colocado em volta desse altar, e ao final de tudo isso, seria colocado fogo em tudo que estava no altar, para ser consumido até o momento de tornar-se cinza. Deus não pede que Abraão apenas mate o seu filho. Deus pede algo que para nós agora, e eu talvez imagino que no seu coração aí, esteja colocando Deus agora como um sádico com requintes de crueldade. Mas a gente vai chegar mais na frente nesse sermão, e talvez você vai entender o que isso aponta, ou o que esse holocausto, esse sacrifício tão terrível, aponta para a linha futura das Escrituras.
coisa mais interessante, ou talvez mais curiosa desse texto, é que Abraão não questionou, Abraão não reclamou. A partir do verso 3, nós vamos perceber que Abraão é chamado, a entregar o que é mais precioso que ele tem, mas a resposta dele é, na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, o seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ele não questiona, ele obedece. E essa obediência, para muitas pessoas hoje, pode soar como alienação, mas não é. Como alguém que não tem qualquer sentido ou entendimento sobre quem é o Deus que está ali pedindo isso, que está lhe dando uma ordem tão terrível. O texto bíblico continua ainda afirmando, no verso 4, que no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Era um monte, uma parte mais alta, um monte chamado Moriá. Ele então diz aos seus servos, no verso 5, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Das duas, uma. Ou Abraão é absolutamente doido, porque ele está agora fazendo uma afirmação que ou é fé ou é loucura. Ou ele tem convicção de que Deus tem poder para mudar esse cenário de forma completa, ou ele é absolutamente um cara com problemas psiquiátricos graves. Porque ele está indo matar o filho dele, está dizendo para todo mundo, gente, fica tranquilo que daqui a pouco eu volto. Nós voltaremos. E olha só como ele fala. Olha o que Abraão fala. Verso 5. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. O que Abraão tem de convicção no seu coração, diante de toda a história, de tudo aquilo que ele já viveu, todas as experiências que produziram fé, e é isso que Tiago explica. Tiago capítulo 1, versos de 2 a 4, fala que as provas da fé são meios pelas quais Deus nos dá perseverança. Sem combinar com a Taliba, ele leu o texto. Sem combinar com a Taliba, ele leu o texto que afirma, em Hebreus capítulo de número 11, no versículo de número 17 até o versículo de número 19, afirma o que havia no coração de Abraão como convicção, que o levou a falar isso. Tanto a conduzir o seu filho de forma imediata, quanto agora virar os seus servos e falar-lhes, olha, fiquem aqui, nós vamos subir, depois de termos adorado, nós voltaremos. Pela fé, Hebreus 11, versículos 17 a 19, a Escritura diz o seguinte, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava pronto a sacrificar o seu único filho, do qual lhe havia sido dito, a sua descendência virá pelo meio de Isaque, por meio de Isaque. O que ele está falando aqui? Abraão cria, quando colocado à prova de que Deus já lhe tinha feito promessas que haviam se cumprido. Qual delas? Ele seria pai de uma grande nação e que ele teria um filho, e esse filho seria o meio da grande nação. Não foi Ismael, foi Isaque. Isaque nasceu, filho da velhice. Bênção do Senhor. Deus cumprindo com seus planos através da vida de Abraão e da fidelidade dele com Deus. Olha agora o que o texto diz sobre o que está regendo o coração de Abraão nessa circunstância. Verso 19 de Hebreus 11. Abraão considerou que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, ele o recebeu de volta. E aqui é importante nós citarmos uma coisa. Falar para nós sobre ressurreição, sabendo da história de Cristo Jesus, é uma coisa, ok?
A história de Jesus, ela está praticamente 1000 anos, acho que quase 2000 anos à frente do que nós estamos conversando aqui. Acho que uns 1800 anos antes do que está acontecendo aqui. Antes não, perdão, depois. A ressurreição de Jesus está depois disso, lá na frente. Não há relatos bíblicos no Antigo Testamento sobre ressurreições até esse momento. Abraão tinha absoluta certeza de que Deus, que é o Senhor da vida, tinha poder para trazer vida ao filho dele, esquartejado, queimado em cinzas no altar. Nós duvidamos se vamos conseguir pagar os boletos amanhã. Nós duvidamos se Deus vai ouvir minhas orações sobre coisas que eu considero justas. Às vezes a gente fica se perguntando, Senhor, por que eu não consigo desenvolver na fé? Será que é porque talvez nós estejamos apenas buscando coisas triviais? E mesmo nas coisas triviais nós estamos duvidando? E eu não estou dizendo que fé é fechar os olhos e dizer, olha, vamos lá, Deus vai mesmo fazer, bora tocar, se der certo Deus, se não der, a culpa é nossa. Não é isso. A fé é certeza e fundamento daquilo que nós esperamos, mas ela está baseada na pessoa de Deus, no caráter de Deus e naquilo que Deus nos orienta a fazer e ser. Não vá amanhã em uma concessionária do carro que você mais quer, mesmo que você tenha crédito, mas não tem dinheiro, não passe um paninho no capô desse carro e tome posse dele, porque Deus não o deu para você. Abraão está sendo questionado por Deus e, sem duvidar, entrega. E a sua resposta e a forma como ele se conduz mostra o coração que ele tem diante do Senhor. A narrativa bíblica, a partir do versículo de número 6, vai dizer diretamente como que isso ocorre. E agora eu quero que você pense um pouquinho e se coloque na figura ou olhando para Isaac. Eu tento, lendo esses textos, essas narrativas bíblicas, me colocar na cena. Ser uma mosquinha, ou se você é tecnológico, ser um drone e ficar olhando o que está acontecendo. O texto mostra, a partir do verso 6, que Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, o seu filho. Isaac carrega a lenha. Abraão vai, por sua vez, levando nas suas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminham. Para eles chegarem onde eles deveriam chegar, foram 3 dias de caminhada junto com os servos. Os servos ficam, a caminhada não tem um prazo, mas ela gera uma curiosidade no seu filho Isaac. Isaac sabe o que é um sacrifício, um holocausto. Ele olha para um lado, ele olha, sente o peso daquela madeira nas suas costas, vê o cutelo ou a faca, aqui está uma tradução como faca, mas a palavra hebraica está mais ligada àquele instrumento como um cutelo, que é uma faca para matar e desmembrar. Ele olha tudo isso e pergunta no verso 7, meu pai, eis-me aqui, meu filho, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac sabe? Ele sabe o que é um holocausto. Ele não vê as alternativas à sua volta que venham completar a missão que lhe foi posta junto com seu pai. O que Abraão responde? Deus proverá para... Não é para Abraão. Deus proverá para si. Por quê? Porque Deus pediu o sacrifício. Deus estabeleceu as regras de como eram oferecidos os sacrifícios e os holocaustos. Pela provisão de Deus e por conhecer o caráter de Deus, Abraão fala, Jeová Jireh, Deus proverá. Deus trará para si aquilo que ele pediu. Deus trará para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, eu muitas vezes ouvi meu pai me chamando para fazer muitas coisas,
Me lembro quando eu era criança que ele falou assim, vamos comigo no supermercado, e eu voltei para casa com uma marca de uma vacina no braço. Que pai não fez isso? Se não fez, faça, é muito interessante. Muitas vezes eu confiei no meu pai que não vai doer, e não doeu, mas quando eu não confiava, doía na hora e doía em casa. Pegou a ideia? Mas confiar na voz do seu pai, muitas vezes traz alívio. Tempos agora, eu fui colher sangue com a minha filha, Carol, fui fazer exame de sangue, e ela sempre teve medo disso. E conversando com ela, ela já menorzinha, já conseguiu colher sem qualquer lágrima, sem qualquer problema. Mas esses dias atrás, acho que ano passado a Catiane e eu fomos colher sangue com ela lá num laboratório. Ela faltou colher o sangue da moça e não deixar tirar dela. Dessa vez fui eu sozinho com ela, essa última vez, e eu no carro, filha, você já é moça, você é forte, você já passou por isso e menorzinha, não chorou. Eu tenho certeza que você vai passar por essa sem qualquer problema. A moça vai achar a veia na fé, na primeira, e orando, Senhor, tem misericórdia. Se errar, vai ser um negócio. E realmente a moça foi hábil, Deus deu capacidade para ela. Carol ali firme, eu falei, você não vai chorar, né, filha? Ela, não, papai. Já que, na hora que foi, ela falou assim, pai, me dá a sua mão para eu confiar e ficar firme. A moça acertou pela graça do Senhor. Tirou o sangue. A hora que acabou, a Carol assim, viu, papai, eu nem chorei. E eu assim do lado, nem eu, filha, porque o Senhor proveu. O Jeová girei aqui, quase que ficamos no meio do caminho. Filhos confiam nos seus pais. Isaac confiava em Abraão. Abraão confiava em Deus. Se você chama Deus de pai, será que você confia nele? E esse será é exatamente para nos avaliarmos. Todos nós somos colocados à prova por diversas vezes. Mas será que nós cremos que Deus proverá sobre nós? Abraão tinha absoluta convicção que Deus proveria para si mesmo o cordeiro que seria entregue. Dessa forma, ele chega ao verso 9, ao lugar que ele havia sido indicado por Deus, que Deus havia indicado. Ali, Abraão constrói o altar, arruma lenha sobre ele, e Isaac olhando. Deus proverá, mas de repente, Abraão o quê? Amarra Isaac, seu filho, e o deita no altar, em cima da lenha. A narrativa bíblica não nos mostra se Isaac reclamou, esperneou, ou se ele confiou. A realidade é que Abraão, com absoluta convicção de que Deus poderia, inclusive, das cinzas trazer o seu filho de volta, ele vai em frente. Ele estende a mão, cutelo em mão. E quando ele vai sacrificar o seu filho, a Escritura faz uma citação maravilhosa, porque ela afirma que o anjo do Senhor o chamou. E quando nós encontramos essa expressão no Antigo Testamento, referindo-se a o anjo do Senhor e não a um anjo, então você pode observar que o texto bíblico aqui está com uma letra maiúscula no anjo, é uma prefiguração de Jesus, o anjo de Deus, o anjo do Senhor. E essa prefiguração de Cristo, ou o próprio Cristo aqui, chama Abraão. Abraão, Abraão, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não lhe faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus. Percebeu? Você teme a Deus. É o anjo do Senhor, é Cristo dizendo, você teme ao Senhor, você teme a Yahvé, o Deus da aliança. Você o teme.
porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Qual é a verdade pelas escrituras que nós estamos ligando aqui? E o que é que nós estamos falando a respeito, pastor? Cadê a Páscoa? O que o senhor está falando de Páscoa? O que tem a ver com Páscoa esse sermão? O que nós estamos vendo aqui é um momento onde Deus, Ele vai agora no versículo de número 13, e você pode olhar ali na tela. Abrão então ergueu os olhos e viu atrás dele um carneiro, ou em outras traduções está cordeiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abrão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abrão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até os dias de hoje, no monte do Senhor se proverá. Cadê a Páscoa, pastor? No Monte Moriá, Deus poupou o filho e entregou um cordeiro. No Calvário, Ele sacrificou o filho para salvar o seu rebanho. O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, é o que a gente chama de tipificação, ou talvez um protótipo. É como Deus desenhando na história o que viria a acontecer. Onde está o cordeiro? Quando Jesus chega diante de João Batista, o que ele ouve? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus entra em Jerusalém na semana final, hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Quando nós vemos Jesus sendo crucificado, antes da cruz, ao invés de Isaac carregar a lenha, Cristo carrega a cruz. Deus poupou o filho de Abraão. Por quê? Porque a promessa era de que da descendência de Abraão viria aquele que seria o Rei e Senhor, Salvador do seu povo. Na plenitude dos tempos, a Bíblia ensina que Jesus Cristo nasceu para ser rei. Mas para ser rei, ele seria imolado, sacrificado, para que o povo de Deus, de toda língua e nação, fosse comprado pelo alto preço que nós cantamos agora há pouco. O alto preço que faz com que você e eu sejamos um. Esse preço é o sangue puro, perfeito do Senhor Jesus, morto em meu lugar, em seu lugar, em favor de nós, pecadores. No Moriá, o Cordeiro veio substituir o Filho. No Calvário, o Cordeiro é o Filho. E ele morreu no meu lugar. E se você é alguém que já foi alcançado pela graça salvadora de Cristo Jesus, ele também morreu por você. Deus proveu para si um cordeiro no Moriá, mas o próprio Deus proveu para nós um cordeiro que nós nunca poderíamos merecer, comprar ou conquistar. Quando nós falamos de Páscoa, a visão de festa, chocolates e coelhos é absolutamente desconectada de qualquer coisa que eles possam parecer. Para nós, inclusive, a Páscoa é a maior data e a maior celebração que temos como cristãos. Não é o Natal. No Natal, nós celebramos o nascimento de Cristo. Na Páscoa, nós celebramos a nossa vida recebida por meio de Cristo. Mas essa vida custou a vida dele. Custou o sangue dele. Custou o sacrifício dele. Que por muitas vezes nós nem pensamos ou não trazemos à tona nos nossos corações. Ao término dessas falas,
Abraão pega então o carneiro, oferece em holocausto em lugar do seu filho. E não passou. E não foi. Passa para mim aí que aqui parou, por favor. Abraão dá um nome àquele lugar de o Senhor proverá. Daí diz-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Dia de hoje, observando a literalidade do texto, é tempo de Moisés, tempo de estabelecimento. Esse monte hoje nós nem sabemos exatamente qual é. Não é mais esse o nome que há sobre esse monte, mas a época da escrita do Pentateuco era até aqueles dias o nome sobre o qual o Moriá recebeu. E pela segunda vez o anjo do Senhor chama Abraão, e o anjo do Senhor é o próprio Cristo que seria logo tempo depois crucificado e morto. Esse chama Abraão e lhe diz: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Olha agora, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Parece que os ecos daquela promessa de Gênesis 12 e Gênesis 15, eles estão sendo ditos novamente. Mas há uma expansão quando o Senhor fala que a descendência ela tomaria posse das cidades dos inimigos do povo de Deus. O verso 18 termina com essa ideia de, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. A bênção está nas nações ou a bênção está pelo que viria por meio da descendência? Observa o texto. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Que descendência é essa? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 3, versículo 15. No Éden ainda, logo após Adão e Eva pecarem contra o Senhor, e se desviarem e trazerem sobre si a morte como consequência final. No verso 15, enquanto Deus está trazendo as condenações à serpente ou a Satanás, o versículo de número 15 afirma: porém, inimizade entre você, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência, a serpente, entre aqueles que lhe seguem, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Observe a forma como Deus fala com Eva e com Adão, mas especialmente com a serpente. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A visão do descendente ela vem sido construída durante toda essa narrativa, até chegarmos ao momento agora onde Abraão ouve que a descendência dele, por meio dela, todas as nações da terra seriam abençoadas. Quem é o descendente da mulher? Quem é aquele que nasceu de uma virgem? Eu só ouvi assim, ó. Quem é? Temos convicção disso? A palavra do Senhor, mais uma vez, se cumpriu. Será que Deus é digno de confiança? Será que as palavras do Senhor são dignas de confiança e nós podemos, de fato, concluir e viver confiados no Senhor? Peço que você abra sua Bíblia em Hebreus 11 mais uma vez, nós já estamos chegando à parte final. Abraão está sendo provado pelo Senhor? Sim. Abraão está sendo colocado numa situação absolutamente inquietante? Sim. Abraão obedece o Senhor sem questionar? Sem dúvida. Abraão se coloca numa condição de dependência, fé genuína no Senhor? Absolutamente. Observe comigo, Hebreus 11, versículos 8 a 10. A palavra do Senhor diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. Partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.
Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Abraão não olhava apenas para a descendência e a terra que Deus daria. Por fé, além do que ele tinha como revelação, do que ele tinha como dirigência, como aquilo que de fato ele sabia. Ele não tinha o Pentateuco nas mãos, ele não tinha a Bíblia como você e eu temos. Pela fé, ele acreditava que um dia nós estaríamos com o Senhor, numa cidade que o Senhor edificou. Apocalipse 22, 21 e 22 mostram que quando nós estivermos com o Senhor, no fim de todas as coisas que nós conhecemos, tudo que nós não conhecemos e a vida que teremos com o Senhor se dará numa cidade nova e santa, a nova Jerusalém celestial, que está sendo preparada e adornada para todos aqueles que nessa vida e nessa terra creram, mesmo quando a sua fé foi provada, mesmo quando as circunstâncias eram absolutamente impossíveis, e eles tiveram essa fé desenvolvida, perseveraram e continuaram firmes no Senhor. Ele nem tinha revelação clara sobre como as coisas seriam, mas ainda assim ele creu. Pela fé, quando Abraão foi posto à prova, ele ofereceu Isaque, porque ele tinha convicção de que as promessas que Deus lhe havia feito, elas haveriam de se cumprir, mesmo se Isaque morresse. Pela fé, Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho das cinzas. Não porque Abraão tivesse poder para mover a mão de Deus, mas porque Abraão tinha convicção de que a mão de Deus move, domina e coordena todas as coisas, inclusive a própria vida dele. Nós por vezes oramos e ouvimos pessoas dizer, olha, nossa fé move a mão de Deus. Quem é Deus é Ele, não sou eu. Não é minha oração que muda os desígnios do Senhor. Mas, eu só posso confiar de forma plena em quem eu conheço. Muitas vezes a nossa fé vacila porque nós desconhecemos quem é o Senhor. Quero concluir com algumas palavras, algumas aplicações diretas que são importantes para a minha vida e para a sua. A primeira delas é que, sem dúvida, Deus tem o direito de provar a sua fé, independente das circunstâncias. E quando Ele nos prova a fé, como Tiago explica para nós, Tiago 1, versos de 2 a 4, a prova da nossa fé produz em nós perseverança. Deus não faz isso porque Ele quer o nosso mal, pelo contrário, Ele faz isso para que nós tenhamos mais convicção ainda, mais fundamentação de quem Ele é. E aquilo que nós chamamos das experiências com Deus se dão em momentos em que a nossa fé é provada, mas principalmente nós mantemos a nossa fé firme em Cristo e somos aprovados por Ele. Uma outra coisa importante que você e eu precisamos trazer como convicção, assim como Abraão tinha uma fé absolutamente firme no Senhor, mesmo quando algo absurdo ou algo que ele não esperava foi-lhe pedido, ele não duvidou, ele obedeceu. Se está difícil perdoar aquela pessoa que você não consegue mais caminhar com ela, que está impossível, mas Deus lhe diz pelas Escrituras e convoca e trabalha o seu coração todos os dias. Perdoa, procura, restaura. Não faça porque você quer, faça porque Ele manda. Obedeça. Obediência produz resultados impressionantes no Senhor. Não significa que a obediência vai lhe trazer o que você quer. Abraão ia colher a morte do seu filho e ele seria o causador disso. Mas nós servimos a um Deus que é o Deus dos impossíveis e que muda todos os cenários.
Uma outra coisa que talvez seja a aplicação mais importante para nós, de tudo que nós precisamos, o Senhor já proveu o mais importante. O que é mais importante? Ele já proveu o cordeiro que foi imolado, crucificado, morto, no meu e no seu lugar. Dinheiro você consegue trabalhar para ter. Resolução de problemas Deus pode conduzir. Mas não há nada que você possa fazer nessa vida por suas próprias mãos que venha religar você a Deus. Se não fosse a obra vicária, sacrificial de Cristo, de se oferecer pelos nossos pecados e pagar o preço do meu e do seu pecado, se você crê em Cristo e o tem como Senhor, se não fosse o Senhor, nada que você e eu poderíamos fazer nos ligaria a Deus. Nem suas boas obras, nem as suas ofertas, nem a sua frequência em cultos, nem você ter velas acesas, orar o dia todo, ouvir música cristã, falar de Deus o tempo inteiro. Não adianta fazer essas coisas se você não crer e se arrepender dos seus pecados. Crer na obra de Jesus, no que Ele fez e pagou por sua vida. Se você não crer, isso não tem efeito algum. Não lhe levará gemidos por sons, por meios inexprimíveis, que você não pode traduzir em palavras. Ele intercede por nós. Muitas das orações, das nossas angústias, elas se dão por meio de lágrimas e não por palavras. Deus não apenas quer ouvir a nossa voz, mas Ele conhece o nosso coração, sabe do nosso íntimo, sabe das nossas necessidades antes que nós as entreguemos diante do Senhor. Nós temos fé muitas vezes que Deus pode mudar as circunstâncias, mas poucas vezes nós temos fé que Deus possa nos mudar, nos aperfeiçoar nas circunstâncias. Aquilo que te traz lágrimas hoje, pode ser aquilo pelo qual você vai agradecer daqui a alguns anos. Porque por permanecer e crer na sua provisão e senti-la, ver Deus lhe sustentando no meio de tudo isso, fez você desenvolver-se e dar passos que o levaram a uma outra condição e visão sobre Deus. Se nós não cremos na provisão e cuidado do Senhor, Deus nos trará circunstâncias para que o nosso coração seja trabalhado, para reconhecermos e cremos que Ele é o Senhor de todas as coisas. Se a tua fé está sendo colocada à prova, hoje, não se sinta pressionado. Pelo contrário, comece a olhar isso como Deus vindo a você e lhe oferecendo ferramentas e circunstâncias para que você o conheça melhor. De uma forma que talvez a vida comum não lhe daria essas oportunidades. Abraão não é o pai da fé à toa. Você já olhou para a vida dele? Poucas pessoas iriam gostar de trocar de lugar com Abraão. Pelo menos eu não conheci nenhuma. Talvez algumas pessoas gostariam de trocar com Jó depois de todos os problemas. Nós não precisamos trocar a nossa vida com ninguém. Talvez precisemos mudar a forma de enxergar a vida e como Deus nos oferece oportunidades e meios para caminhar com Ele. O texto bíblico encerra, verso de número 19, dizendo que Abraão volta para onde estavam os seus servos e juntos foram para Beceba, onde ali fixou residência. Nós hoje talvez não estejamos fazendo nenhuma mudança de lugares. Talvez não seja esse o nosso problema, a nossa circunstância. O que você e eu precisamos talvez perceber, passa para mim aqui, por favor, a próxima, porque não está indo o controle. Deus prova a fé do seu servo para revelar que Ele é o Deus que provê graciosamente, além do que se sabe e do que se vê. E sabe como é que Ele faz isso de forma definitiva? Põe a próxima, por favor. E se puder, olha para essa imagem aqui. Dá para apagar aqui? Sair da frente do pessoal. À medida que Abraão tem oportunidade, ou talvez
o desafio de crer de que Deus pode ressuscitar o seu filho, lá no fundo, nós temos na mesma imagem o Filho de Deus sendo entregue por nós. Filho esse que morre por causa dos nossos pecados. Filho esse que vence a morte, ressuscitado pelo Pai, em glória sobe aos céus e promete que voltará. Você crê nisso? Senhor, não há como nós ouvimos uma palavra, Deus, como essa e não refletimos no nosso coração, na nossa mente, na forma como nós estamos encarando, ó Deus, e vivendo a vida contigo. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia de mim. Se por determinados momentos ou por muitos momentos nos falta fé, ou a insegurança ou circunstâncias nos impedem de enxergar quem é o Senhor, de enxergar o seu poder. Talvez, ó Deus, nós não tenhamos a fé de Abraão, mas a fé em minha vida, no Joel, pode ser desenvolvida por meio da tua ação e das provas que o Senhor colocar sobre mim e sobre os meus irmãos individualmente. Nos faz enxergar, ó Deus, que provas, elas são formas graciosas do Senhor nos exercitar a confiar no Senhor. Nos faz, ó Deus, enxergar que aquilo que vem sobre nossas vidas também tem propósitos do Senhor, como as Escrituras afirmam, ó Deus, em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nos ajuda, Deus, a confiar no Senhor, mesmo quando nós não conseguimos mais ter força ou confiança em qualquer outro. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos faz relembrar, nesse tempo de Páscoa, que a maior bênção que nós já poderíamos ter, o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Por isso, Pai, sabemos que todas as outras coisas são boas até, mas elas não se comparam àquilo que o Senhor já proveu a seus filhos. No nome de Jesus, Pai, que as palavras do Senhor, ditas nessa noite, invadam o meu coração, o coração dos meus irmãos, trazendo paz, entendimento, mas também convicção. Firmeza, Deus, de que nas mãos do Senhor e das mãos do Senhor, ninguém pode nos arrebatar, ninguém pode nos tirar. E que firmados em Ti e obedecendo a Tua voz, nós podemos em Cristo ser muito mais do que vencedores, independente das circunstâncias. É a nossa oração, é a nossa gratidão ao Senhor em nome de Jesus. Amém.